Você já conhece os 5 passos que vão te ajudar a emagrecer com sucesso? Se você ainda não conhece, continue assistindo esse vídeo até o fim, porque aqui tem dicas preciosas para você, mulher. Se você ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Crícia, eu sou farmacêutica e eu estudo o processo do emagrecimento. Me conta aí, alguma vez na vida você já tentou fazer dieta e sentiu que a perda de peso não estava acontecendo conforme o esperado? Bom, existem 5 pilares para que você consiga ter um emagrecimento de sucesso. E aqui eu vou te contar quais são eles. O primeiro e mais importante é a alimentação. Eu tenho certeza que você já fez aquelas dietas restritivas, a dieta do ovo, a dieta da sopa, esperando resultados milagrosos com dietas extremamente restritivas. A verdade é que elas funcionam por um curto período de tempo. Porém, quem consegue manter isso? Dietas restritivas são inviáveis a longo prazo. É verdade que para que você consiga perder peso, você precisa manter um déficit calórico. Um déficit calórico nada mais é do que consumir menos calorias que o seu corpo precisa para gastar naquele dia. Mas para a gente propriamente chegar na parte do déficit calórico, a gente precisa saber quanto de energia o nosso corpo precisa para poder manter as suas atividades ali durante um dia. Essa energia a gente chama de taxa de metabolismo basal, que é a energia que o seu corpo gasta durante um dia para manter as suas funções vitais. Na taxa de metabolismo basal, não é calculado a sua atividade física que você faz durante um dia. Então, a taxa de metabolismo basal é para uma pessoa em estado de repouso. E como saber qual a minha taxa de metabolismo basal? Bom, se você ainda não sabe qual a sua taxa de metabolismo basal, assista, se inscreve aqui no canal e assista os próximos vídeos, porque eu vou trazer um vídeo te mostrando como você descobre a sua taxa de metabolismo basal. Porque você só consegue o déficit calórico quando você sabe qual que é a sua taxa de metabolismo basal. Descobriu a taxa de metabolismo basal? Por exemplo, descobri que a minha taxa de metabolismo basal é 1.700 calorias. Então, o meu corpo, para funcionar, ele precisa de 1.700 calorias. Se em um dia eu consumir 1.500 calorias, eu já mantive um déficit calórico, já reduzi a minha ingestão calórica e, consequentemente, isso vai me levar a um emagrecimento. E sabe o que mais gasta energia no seu corpinho, mulher? Os seus músculos. Por isso é tão importante você ter no seu corpo mais músculos e menos gorduras, porque os músculos, eles conseguem gastar até 3 vezes mais calorias do que as gorduras. Por isso que num processo de emagrecimento é tão importante que você tenha uma composição de massa magra prevalente sobre a sua composição de gorduras. É interessante até que no processo de emagrecimento você faça uma troca, você perca gordura e ganhe músculos. E isso é o emagrecimento que a gente busca, que a gente procura, porque a gente consegue emagrecer sem ficar flácida, porque como tinha aquela camada de gordura ali, a pele estava meio flácida para compor aquele volume. Então, quando você emagrece, para não ficar com aquela pele sobrando ali, aquela flacidez, é bom que você preencha com músculos. E o músculo por si só, ele já consome muita energia e isso te ajuda também no seu processo de emagrecimento. Um segundo e tão importante pilar é o consumo de água. Você sabe que existe uma diferença entre fome e apetite. A fome é aquilo que é fisiológico, é o seu corpo pedindo por energia, senão coisas ruins vão começar a acontecer. O apetite é aquela vontadezinha de comer. Às vezes você não tá com fome, mulher, às vezes você só tá com sede. Então, beba água, se hidrate. A água também, ela tem a capacidade de melhorar a digestão. Os nossos rins, eles desempenham uma importante função de filtrar todo o nosso sangue. Então, o sangue, quando ele está muito denso, quando ele está muito concentrado, pouco diluído, que acontece quando você não bebe água, os seus rins têm dificuldade em eliminar toxinas e o sódio.
E você precisa tomar cuidado com o sódio. O sódio, ele ama as moléculas de água. Então, quando ele vê água, ele quer abraçar todas, ele quer ser amigo de todas, ele chama todas as moléculas de água para ficar bem pertinho dele. Então, isso faz com que você tenha uma grande retenção de água no seu corpo, porque os seus rins não estão conseguindo eliminar aquele sódio está ficando perdido ali no seu corpo e esse sódio está retendo as moléculas de água, fazendo uma retenção, um inchaço muito grande no seu corpo. Isso também não é legal no seu processo de emagrecimento. Então, é muito importante que durante todo o seu processo de emagrecimento você mantenha um consumo adequado de água. O terceiro pilar muito importante é o sono. Você precisa ter um sono de qualidade, um sono reparador. Existe uma relação de dois hormônios, grelina e leptina, que eu já falo sobre eles ali na frente, que regulam o nosso apetite e a nossa saciedade. Quando você não dorme muito bem, você aumenta a produção de cortisol, que eu também vou falar ali na frente, e o cortisol, ele acaba dando um estímulo maior para a sua grelina, que é o hormônio que te diz: vamos comer, estamos com fome. E se você também dorme pouco, você diminui a sua taxa de metabolismo basal. Então você não precisa fazer nada, só dormir mal, que a sua taxa de metabolismo basal, seu metabolismo ele já fica mais lento, seu corpo já fica um pouquinho mais preguiçoso. Sem contar o estresse. O estresse aqui é um grande vilão no seu processo de emagrecimento. Eu sei que hoje o estresse é o mal da nossa sociedade atual. A gente anda muito estressado, a gente vive muito estressado, mas eu vou te dar dicas para melhorar o seu estresse. Então eu vou fazer outro vídeo mostrando um pouquinho da relação do estresse, como você consegue controlar o seu estresse, algumas práticas. Então já se inscreve para você não perder e garantir um processo de emagrecimento com sucesso. O quarto ponto para que você tenha sucesso no emagrecimento é a prática de exercício físico. Como eu disse aqui, os músculos, eles consomem até 3 vezes mais calorias do que as nossas células de gordura. Então, quando você pratica alguma atividade física, seja ela uma caminhada, se você é um sedentário e começa a caminhada vai te restaurando, vai te dando mais fibras musculares ali na região da perna. Então, com isso, você aumenta o seu gasto calórico e isso te ajuda a perder peso. Sem contar também que a prática de atividade física, ela ajuda a regular o estresse, ela diminui a produção de cortisol e às vezes você consegue até dormir melhor quando você começa a se exercitar. Então, mulher, vamos mexer esse corpinho aí. O quinto ponto é um ponto muito delicado e aqui eu vou colocar um parênteses já no início. Converse sempre com o seu médico e o seu nutricionista. Bom, o quinto ponto, então, é o equilíbrio hormonal. Nessa parte do equilíbrio hormonal, nós temos alguns hormônios que são extremamente importantes e eles, quando estão desregulados, impedem que o seu emagrecimento aconteça. O primeiro hormônio e um dos hormônios mais falados é o cortisol. O cortisol, quando ele está nos níveis fisiológicos, ele é um bom hormônio para o seu corpo. Ele ativa o seu metabolismo, ele é aquele hormônio que participa do ciclo circadiano. Ele começa a ser excretado pela manhã para preparar o seu corpo para as atividades do dia. O grande problema é o excesso do cortisol. Quem tem muito cortisol acaba dormindo mal, o que prejudica no processo de emagrecimento. O cortisol elevado também, ele tende a acumular aquela gordura na pochetinha, sabe? Tão indesejada por todas nós mulheres. O cortisol também, ele regula o seu humor. Pessoas que têm um cortisol muito alto tendem a ser um pouco mais estressadas durante o dia. Sem contar que essa pessoa dorme pouco. Se ela dorme pouco, ela acaba ficando realmente com mau humor. Qualquer um que dorme pouco fica com mau humor, não é verdade? O segundo hormônio dessa classe é a insulina. Você já ouviu falar daquela frase resistência à insulina? Bom, o que acontece na resistência à insulina? Quando você se alimenta, o seu corpo faz o que com os alimentos? Ele pega o alimento e quebra em pequenas partes. A menor parte do alimento que você ingere é chamada de glicose.
A glicose, ela tem um importante papel no nosso organismo. É ela quem dá energia para as células. Porém, a glicose, ela precisa entrar para dentro da célula que ela consiga exercer o seu papel de liberar energia. Porém, a glicose sozinha, ela não consegue entrar dentro das suas células. O que ela precisa? Ela precisa de uma ajudinha. E essa ajudinha é chamada de insulina. Então, a insulina, ela gruda na molécula de glicose que está ali na sua corrente sanguínea e coloca essa glicose dentro da célula. Quando essa glicose entra dentro da célula, ela começa efetivamente a desempenhar a sua função. Porém, quando uma pessoa desenvolve a tal da resistência à insulina, suas células não reconhecem mais a sua insulina. Então, essa glicose ela fica com dificuldade para entrar dentro da célula. E aí ela fica disponível na corrente sanguínea. E o que isso sinaliza para o seu corpo? Opa, estamos com reserva de glicose, vou guardar para uma futura emergência. E o seu corpo pega aquela glicose da corrente sanguínea e armazena em forma de gordura. Isso mesmo, gordura. E geralmente essa gordurinha vai aqui, ó, para a pochetinha. Uma terceira classe de hormônios são os hormônios que sinalizam apetite e saciedade, que é a grelina e a leptina. A grelina é um hormônio secretado pelo seu estômago e sinaliza para o seu cérebro fome. Estamos com fome, precisamos comer. Já a leptina é produzida pelas suas células de gorduras, os adipócitos, e ela sinaliza para o seu corpo que já estamos saciados. Um desequilíbrio na produção desses hormônios de fome e saciedade vai te prejudicar e muito no seu processo de emagrecimento. Uma quarta classe são os hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos, eles meio que orquestram o seu metabolismo. Quando uma pessoa tem um desequilíbrio na produção desses hormônios, ela tem aquilo que a gente chama de hipotireoidismo, que é o mais comum e mais prevalente entre as pessoas. Isso faz com que o seu metabolismo caia muito, a sua taxa de metabolismo basal diminui devido à deficiência na produção desses hormônios. E a quinta classe de hormônios são os hormônios estrogênicos. Nos homens nós temos a testosterona e nas mulheres o estrogênio. Vale lembrar aqui que nenhum hormônio por si só ele vai te fazer emagrecer. O que o estrogênio faz no seu corpo é te dar mais energia. Então você fica mais ativa. Com isso você consegue praticar uma atividade física. O estrogênio também O estrogênio, junto com os hormônios da tireoide, ele participa na regulação do seu metabolismo. Ele também influencia na distribuição da sua gordura corporal. E um hormônio que é parzinho do estrogênio é a progesterona. Eu vejo poucas pessoas falando sobre a progesterona no processo de emagrecimento e até hoje eu não consigo entender o motivo. Inclusive, no final do ano passado, eu fui na minha ginecologista, fui fazer os meus check-ups, ela me pediu todos os meus exames de sangue, todos os meus hormônios femininos, menos a progesterona. E esse ano eu fiz por conta o exame da progesterona e descobri que a minha progesterona estava muito baixa. Progesterona baixa te causa muita dificuldade para dormir. Inclusive, tem algumas pessoas que acham que estão ansiosas, que são estressadas e, na verdade, elas só não estão produzindo adequadamente a progesterona. Se a progesterona está muito baixa no seu organismo, você tem muita dificuldade para dormir. E a progesterona já é prescrita por alguns ginecologistas para essa finalidade, em doses menores, só para a mulher conseguir dormir. E a mulher tendo uma noite de sono boa, isso melhora em muito vários pontos da sua vida, inclusive o processo de emagrecimento. Ai, gente, o pessoal aqui de baixo tá fazendo festa e hoje era o único dia que eu tinha para gravar esse vídeo, porque eu quero soltar ele amanhã. Então, assim, tá bem difícil. Eu espero, deixei a janela fechada, eu espero que não esteja dando para ouvir, mas eu tô com suspeita de que talvez
esteja dando sim. A progesterona também ajuda a regular o seu humor. Uma coisa importante a dizer, a progesterona ela não te faz emagrecer. A progesterona vai tirando do seu caminho tudo aquilo que está dificultando o seu processo de emagrecimento, como o seu sono, como o seu humor. Às vezes, pessoas estressadas têm uma tendência maior ao consumo de doce. A progesterona também, ela melhora a sua resposta à insulina, ou seja, as suas células voltam a reconhecer a sua insulina e permite que a glicose entre para dentro da célula, evitando assim que o seu corpo armazene essa glicose em forma de gordura. Sem contar que a progesterona também diminui a retenção hídrica. E sabe o que isso faz para você? Diminui sua celulite. Sim. Dito isso, mulher, o que eu deixo para você? Se você está fazendo dieta, está praticando atividade física, você tem um sono reparador e bebe a quantidade adequada de água, eu te indico fortemente a procurar um médico e dosar a sua resistência à insulina, dose os seus hormônios femininos, estrógeno e progesterona, dose também os seus hormônios da tireoide e veja como está o seu funcionamento. Às vezes, o desequilíbrio hormonal, ele dá um pause tão grande no seu processo de emagrecimento e você não entende, você diz, mas eu já estou fazendo uma restrição calórica, já estou praticando atividades físicas e ainda assim não consigo emagrecer. Faça os seus exames de sangue, mantenha eles em dia para você ir acompanhando se o seu problema não é um desequilíbrio hormonal. Eu também estou tentando perder peso, eu também estou nessa caminhada junto com vocês. Então, mulher, se você também está tentando perder peso, me deixa saber aqui embaixo. Clica bastante no joinha se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Manda para sua amiga que também está tentando emagrecer e está aí com umas travas no seu processo de emagrecimento. Clica em se inscrever para você não perder nenhum vídeo desse canal. Eu vou trazer um vídeo também sobre os suplementos que eu estou tomando atualmente, que também está me ajudando a perder peso. Inclusive, se você é uma formiguinha, se você ama um docinho assim como eu, não perca esse vídeo dos meus suplementos por nada nessa vida, porque eu vou te dizer 2 suplementos que estão me ajudando a regular o apetite e a controlar o consumo de doce de uma forma insana. E eu também vejo pouca gente falando sobre isso na internet. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!